Deus. Os irmãos abrem lá em 2 Reis, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou partilhar com os irmãos, muito interessante. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 7. E foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irá subir comigo a guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei eu, e serei como tu, e o meu povo como o teu povo, o cavalo como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que nos seguiam não tinha água. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos, rei de Israel, e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Somente estivesse na palavra do Senhor, os irmãos podem estar sentando em nome de Jesus. Aleluia. Deus me fez lembrar dessa história, né? E a gente vai aprender um pouco com ela nessa noite. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, essa história, a qual eu acabei de ler juntamente com os irmãos, é uma história bastante interessante. E se os irmãos tiverem a oportunidade, Deus não leia, eu tenho certeza que os irmãos vão se maravilhar com ela. Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala que quando Acabe morre, o seu filho toma reinado em seu lugar. E a Bíblia diz que quando o seu filho começa a reinar, a Bíblia fala que o rei dos Moabitas para de pagar ali o imposto. Então a Bíblia fala que Jorão ele faz revista no seu exército e ele convida Josafá para sair à guerra juntamente com ele. E a gente vê que Josafá se dispõe a ir a peleja. É diferente de Jorão, Josafá era um homem que temia a Deus, que buscava andar nos caminhos do Senhor. E Josafá decidiu então, falou: olha, o meu povo será como o teu povo, o meu cavalo como o teu cavalo. E qual caminho nós iremos seguir? Qual caminho nós iremos para a peleja? E aí então o rei de Israel falou: olha, nós vamos pelo caminho do deserto, de Edom. Só que, irmãos, nessa trajetória que eles escolheram seguir, me parece que eles não calcularam muito bem a quantidade de água que deveriam levar, porque a Bíblia fala que em uma marcha de 7 dias a água se acabou. Então a Bíblia vai dizer que o rei de Israel, que tinha chamado Josafá para sair a guerra juntamente com ele, o rei de Edom, ele fala: olha, que Deus nos trouxe para morrer nesse deserto. O Senhor trouxe a gente aqui para morrer aqui nesse lugar. Só que interessante, se a gente for observar aqui, a gente vai ver que ele consultou a Deus para ir para a guerra. Ele não foi buscar a Deus para sair para a peleja. Ele não foi perguntar a Deus por qual caminho ele deveria seguir. Não, ele simplesmente mandou: Josafá, você vai à guerra comigo? Josafá falou assim: eu vou. Qual caminho nós vamos? Ele falou: pelo caminho do deserto. Aí quando ele caminha pelo caminho do deserto, a água se acaba e ele fala assim: olha, a gente vai morrer aqui, o culpado é Deus, foi Deus que nos trouxe para morrer aqui. Aí a Bíblia fala que, diferente do rei Jorão, Josafá fala assim: olha, não tem nenhum profeta de Deus aqui não, para que a gente possa consultar ao Senhor. E aí, irmão, eu te faço uma pergunta: quem é você nesse papel? Quem é você diante de uma situação desagradável? Quem é você em um momento de provação? Será que eu e você somos o rei Jorão que fala: olha, que Deus permitiu isso, que Deus vai nos matar, que está difícil? Ou será que a gente é como Josafá? Vamos buscar a Deus para que Ele entregue a vitória, para que Ele abra a porta, para que Ele entre com providência? Qual é a nossa posição diante da dificuldade? Qual é a atitude que nós tomamos? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que para o rei Jorão já estava tudo perdido, já havia acabado a história. Mas Josafá fala assim: não, vamos consultar o nome de Deus, para saber qual é a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O mais interessante, irmãos, é que quando ele vai consultar o profeta Eliseu, contando a história, fala assim: olha, o rei Jorão, se fosse você que estivesse sozinho nesse deserto, nem com você eu falaria e não olharia na sua cara. Mas, por respeito para Josafá, eu vou consultar a Deus. Olha para você ver interessante.
aquele rei estava tendo a sua vida livrada por causa de Josafá. Você não sabe, mas as suas orações, a sua súplica, o seu sacrifício diante de Deus tem sido a causa do livramento de muitas pessoas na sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, pessoas que você tem orado e chegado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Josafá, que Eliseu vai consultar a Deus. Interessante, irmãos, aqui que é interessante. Eliseu consulta ao Senhor. E quando Eliseu tem a resposta, Eliseu fala assim: olha, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver previsão de chuva, mas amanhã vai ter água. Apenas passa os vales, calma, porque amanhã nesse horário vai ter água. Só que Eliseu falou: você não vai ver vento e nem vai ter previsão de chuva, mas amanhã nesse horário vai ter água. Aí a Bíblia fala que eles começaram a acabar. Eles começaram a fazer vala. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi no outro dia seguinte, pelo horário determinado que Eliseu tinha falado, a água começou a aparecer. E a Bíblia fala que, juntamente com o exército, também os animais começaram a beber a água, mataram a sua sede, mataram a sede dos animais, e o nome de Deus foi glorificado. Mas se a gente parar para analisar, o que a gente pode aprender com essa situação? Isso aqui é maravilhoso. Deus, ele não precisa de circunstâncias favoráveis para trabalhar o Deus a seu favor. Não precisa. Deus não precisa que o tempo esteja de acordo para ele operar um milagre na sua vida. Não. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o profeta falou: Deus não vai ter vento, não vai ter previsão de chuva. Você vai olhar para o céu, o sol vai estar instalando. Vamos céu. O sol vai estar pipocando, mas amanhã vai ter água. A água vai brotar aqui. Não vai ter vento, não vai ter vento que vai trazer nuvem de chuva, não. Mas amanhã ela vai dar. Não tinha condição favorável, mas o milagre de Deus apareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você está olhando para a condição e fala assim: não tem jeito, não tem solução. E se você pensar desse jeito, não vai ter mesmo. Mas se você fizer diferente, começar a fazer como Josafá fez, começar a buscar ao Senhor, começar a clamar a Deus, independente da circunstância, se está favorável ou não, o milagre vai chegar, porque Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A grande questão é: qual é a nossa posição diante da dificuldade? Clamar a Deus ou murmurar? Lamentar, lastimar, questionar? Não, irmãos, a gente não vai ter a vitória desse jeito. A gente só obtém a vitória quando a gente começa a clamar ao Senhor, começa a buscar a Deus. É assim. Deus não precisa de condições favoráveis. A gente vai ver, por exemplo, o mesmo rei Josafá em uma situação desvantajosa, em uma guerra, e ele entra em desespero. Só que o desespero dele faz ele tomar uma atitude de clamar a Deus, começar a jejuar e orar. E o exército está chegando para a peleja, para a batalha, mas ele está clamando, está pagando preço, está orando. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente Deus levanta um profeta no meio daquele lugar e fala assim: ô Josafá, pode ficar tranquilo, que essa peleja aí você não vai ter que pelejar, essa peleja é minha, não é sua mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quem se dispõe a clamar a Deus, Deus responde. Ele não responde. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O grande problema é que as pessoas é muito imediatista. Elas querem orar hoje e já querem o resultado hoje. E não quer pagar o preço. Ah, Deus me esqueceu, não esqueceu nada. A palavra fala que ele me esquece. A Bíblia fala que mesmo a gente se infiel e permanece fiel. Deus não esquece de ninguém. A gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus e ser paciente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu aprendo com essa palavra? A gente tem que buscar sempre a presença do Senhor e não olhar para as condições. Não fica olhando para o tempo, não fica olhando para a situação, não olha para isso. Porque se você olhar para a condição, você fica paralisado. Você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para Deus, para o céu. E assim a vitória chega. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente vai ver, por exemplo, dentro da Bíblia Sagrada, uma batalha sendo travada. E todos os reis tinham uma estratégia. Só para finalizar, são histórias que eu acho muito bonito compartilhar com os irmãos, que servem para a nossa vida também. E aí a Bíblia fala que um rei, a estratégia de um rei era: quando ele chegar, a gente vai cercar eles, não vai ter para onde correr. A gente vai colocar soldado na frente e soldado atrás. E a gente vai atacar das duas formas, pela frente e pela trás. E assim, irmão, a Bíblia fala que sucedeu. Estou lá no 2 Reis, capítulo 12, pode ler que você vai encontrar essa passagem lá. A Bíblia fala que quando o rei Abias foi para a peleja,
ele caiu na emboscada. E ele ficou cercado pela frente e por trás. Não tinha como ir para frente e não tinha como atacar por trás. Só que aí, irmão, sabe o que ele faz? Ele fala que ele clama ao Senhor. Quando ele clama a Deus, né? Aí Deus entra em providência. E ele ganha a peleja, ele ganha a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Se ele tivesse olhado para a condição, a peleja está perdida, porque não tem como a gente batalhar. Mas não, ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a buscar a Deus. Aí o milagre chegou. Louvado seja o nome do Senhor. E tem que ser assim na nossa vida também. A gente tem que clamar a Deus. A gente não pode olhar para a condição, a gente não pode olhar para a dificuldade, não pode olhar para o gigante. Né? O povo de Israel foi não enfrentou o gigante Golias por causa do tamanho. Ele é muito grande, né? A gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir avançar. Aí Davi chegou, olhou, falou, não, isso aí eu posso, porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome de Deus, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi e venceu, porque confiou em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O tamanho do gigante, o tamanho da dificuldade, o que vai acontecer? Nada, não vai mudar nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o posicionamento que você toma diante da dificuldade e diante da situação que faz você ter o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está confiando em Deus, acreditando nele, o seu milagre, a sua resposta vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos sempre buscar orientação de Deus, ser guiado por ele, buscar orientação na palavra dele. E assim, irmão, a gente vai conseguir a vitória em nome de Jesus Cristo. Assim vai ficar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, que Deus possa continuar abençoando o nosso Jaque Nomai, né, que sempre traz aí uma mensagem aí